Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para a nossa vida espiritual. Jesus, a luz do mundo. João 8, verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como a lua e os astros do nosso sistema solar resplandecem pela luz refletida do sol, assim também os grandes pensadores do mundo, na medida da verdade existente em seus ensinos, refletem os raios do sol da justiça. Cada raio de pensamento, cada faísca do intelecto, procede da luz do mundo. Primeiro tópico: recordando a criação. Nós aprendemos no primeiro tópico, conforme Gênesis capítulo 1, versos 3 a 5, que no primeiro dia da criação do mundo, Deus fez a luz. No início, a luz brilhou da escuridão pela palavra criadora. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E na criação do mundo estavam presentes Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, a divindade, o Deus triuno. E Jesus, o Deus Filho, era o agente ativo da criação. Gênesis 1, verso 1 e 2, João 1, 1 e 2, Colossenses 1, verso 16. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam potestades, sejam principados. Tudo foi criado por ele e para ele. No princípio, todas as obras da criação revelavam Deus. Foi Cristo quem estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi ele quem encheu a terra de beleza e o ar com música. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no céu, ele escreveu a mensagem do amor do Pai. A mão que sustenta os mundos no espaço, a mão que mantém de modo organizado, em incansável atividade, todas as coisas em todo o universo de Deus, é a mesma mão que foi pregada na cruz por nós. Segundo tópico: uma luz no deserto. Conforme Êxodo 13 e 21 e 22, 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Nós aprendemos então, no segundo tópico, que os filhos de Israel eram guiados no deserto por uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. De dia, uma coluna de nuvem para protegê-los do sol, e à noite, uma coluna de fogo para protegê-los do frio. E conforme a palavra de Deus, a presença oculta naquelas colunas de fogo e de nuvem era a presença de Jesus. Essa presença que protegia Israel no deserto, tanto de dia e de noite, era a presença do próprio Cristo, por meio da coluna de fogo e de nuvem. Assim, a presença de Cristo no deserto, sob a coluna de nuvem e também uma coluna de fogo, significava a proteção de Deus para com seu povo. Deus protegia e os orientava na sua jornada. Uma das mais belas e consoladoras passagens da profecia de Isaías faz referência à coluna de nuvem e de fogo para representar o cuidado de Deus com seu povo na grande e última luta contra as forças do mal. E conforme Êxodo 19, 16 a 18, Êxodo 20, 18 e 20, Hebreus 12 e 21, nós podemos ver que Cristo se manifestou no Monte Sinai de forma esplendorosa, gloriosa, e todo o monte do Sinai fumegava como fogo, porque a presença do Senhor estava ali e todo o monte tremia.
Êxodo 20, versos 18 e 19. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e os sonidos da buzina, e o monte fumegando. E agora nós vemos então a reação do povo e de Moisés, quando viram então a presença de Deus. E vendo isso, retirou-se o povo e se pôs de longe, e disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, porque senão morreremos. Hebreus 12, 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Então vemos aí que a presença do próprio Cristo, a presença de Deus no Monte Sinai, foi esplendorosa, foi gloriosa, terrível. A glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, à vista da multidão reunida. Tão terríveis eram os sinais da presença de Jeová, que os exércitos de Israel tremeram de medo e caíram com o rosto em terra diante do Senhor. Tão gloriosa foi a revelação da presença de Cristo que nenhum homem mortal podia suportá-la. Moisés, tão grandemente favorecido por Deus, exclamou: Estou todo assombrado e tremendo. Mas Deus o fortaleceu para suportar essa excelente glória e trazer do monte um reflexo dela em seu rosto, de modo que o povo não podia olhá-lo fixamente. O terceiro tópico, luz na habitação de Deus. Nós aprendemos no terceiro tópico, conforme Êxodo 40, versos 34 e 35, que Cristo também manifestou a sua presença no tabernáculo por meio da sua luz divina, por meio da nuvem da sua presença e por meio da sua glória, por meio da Shekinah, que é a presença do Deus visível, no propiciatório, então ali, da Arca da Aliança. Era uma cena muito tremenda quando a presença de Deus descia ali. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Acima do propiciatório estava a Shekinah, a manifestação visível da presença divina, e Deus revelava sua vontade do meio dos querubins. Às vezes o sumo sacerdote recebia mensagens divinas de uma voz vinda da nuvem. Em outras ocasiões, uma luz brilhava sobre o anjo à direita, significando aprovação ou aceitação, ou uma sombra ou uma nuvem repousava sobre o anjo à esquerda, revelando desaprovação ou rejeição. E tempos depois, nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, conforme Crônicas, 2 Crônicas 7, verso 1, tempos depois, durante a dedicação do templo, por meio de Salomão, a presença do Senhor, a glória do Senhor desceu e encheu a casa. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Quarto tópico, a luz do Evangelho. Conforme João 8, verso 12, nós aprendemos no segundo tópico uma mensagem especial de Cristo a cada um de nós. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Todo aquele que recebe a Cristo como seu único e suficiente Salvador recebe a luz da palavra de Deus. Essa pessoa recebe então a direção da palavra de Deus. Não andará mais em trevas, mas andará em luz, andará na verdade. Precisamos a cada dia receber a Cristo em nossas vidas. Ele é a luz do mundo, ele é a nossa salvação, a luz da boa nova, que traz esperança e salvação a cada ser humano. Mas aqueles que se afastam da luz que Deus dá, ou que negligenciam buscá-la quando ela está ao alcance, continuam na escuridão. Por isso devemos buscar a luz de Deus por meio da sua palavra, as Escrituras Sagradas, com empenho e oração, comunhão com Deus. E assim a sua vontade é revelada a cada um de nós a cada dia.
e assim a nossa vida espiritual vai então sendo fortalecida. Se fizermos o contrário, perderemos a nossa força e assim ficaremos no ambiente de dúvida e escuridão. A vida está associada à luz. Se não tivermos a luz do sol da justiça, não podemos ter vida nele. Mas Deus providenciou essa luz para toda a alma, e é somente quando nos afastamos da luz que a escuridão nos envolve. E quando nos voltamos para Cristo, recebemos uma garantia. Conforme 2 Coríntios 3, verso 18, nós seremos transformados ao contemplarmos a glória de Deus. Assim, o crente, ao se voltar para Cristo, recebe a garantia de transformação de vida. Todo aquele que, com propósito sincero, busca fazer a vontade de Deus, aceitando fervorosamente a luz concedida, receberá a maior luz. Como resultado, o céu enviará a essa alma alguma estrela de brilho celeste para guiá-la em toda a verdade. O quinto tópico, a luz refletida. Conforme 2 Coríntios 4, verso 6, nós aprendemos no segundo tópico que todos nós, se nos entregarmos a Cristo, podemos refletir a luz de Jesus em nossas vidas. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4, verso 6. A revelação da glória do Senhor, na forma humana, aproximará tanto o céu das pessoas, que a beleza adornando o templo interior será vista em cada alma em quem o Salvador habita. Jesus é a luz do mundo, e estando em contato com ele também, nos transformamos em luzes para a glória de Deus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Ser luz no mundo significa que nossas vidas devem iluminar todos à nossa volta. Precisamos então deixar que a luz de Cristo brilhe em nós, em tudo que fazemos. Devemos lembrar que o mundo está em trevas, está em escuridão, longe de Deus. Por isso, enquanto estivermos no mundo, devemos nos aproximar de Deus e devemos aproximar Deus das pessoas. Assim, as pessoas poderão encontrar o caminho da salvação. Que Deus nos ajude para que possamos ser instrumentos da sua graça para outras vidas. A luz que há em nós não nasce em nossos corações, mas vem do próprio Cristo. Jesus é a verdadeira luz do mundo. Por isso, para que nós sejamos luzes aqui nesta terra, precisamos crer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e manter com Ele uma grande intimidade. Sendo luz no mundo, as boas obras de Cristo resplandecerão em nós, serão visíveis nas nossas vidas. Elas não foram feitas para serem escondidas no mundo, mas para serem vistas por todos. E através então das ações de Cristo na nossa vida, as pessoas louvarão a Deus e a obra do Senhor terá êxito para a salvação de muitas pessoas. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.